Eu quero a sua vida em mim. Enche, 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 enche-me, mais de ti. Que eu diminua, que eu desapareça. Cresça, 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 cresça. Enche, Deus. Pega suas mãos, pega sua voz. Amém, bom dia. Deixa minha máscara aqui. Pode se levantar, vamos orar para começar esse culto. Você aumenta a música aí, né, Tocho, pra gente? Hoje é um dia maravilhoso que Deus fez para nós, para a gente receber a palavra de Deus. Que privilégio que nós temos. Eu sei que isso é realmente privilégio, porque só quem não teve Jesus sabe o privilégio de que é andar com Jesus, poder escolher, poder ouvir a palavra de Deus, poder receber até aquela paz em meio a turbulências, né? E quando a gente não tinha Jesus, a gente buscava essa paz e não achava em lugar nenhum. Tinha dinheiro, às vezes tinha até condições financeiras até melhores do que hoje, né? Porque antigamente quem ganhava aí mais de 300 mil por mês, sem fazer muito esforço, era aquele serviço leve. Eu lembro que eu era bem tranquilo. Vou descrever meu serviço. Eu pegava umas placas de computador e ia colocando num negócio para lavar, assim. Plact. A noite inteira. Olha que serviço difícil. No final do mês, 350 mil, 320 mil. Mas não tinha paz. Nada adianta, né, a gente ter tudo isso e não ter paz. Então vamos adorar o Senhor nesse momento. Vamos primeiro orar e depois a gente vai adorar o Senhor. Mas nesse momento já é um momento também de adoração, é um momento de você já se prostrar diante do Senhor, já falar assim: Deus, eu estou aqui, né? Eu me coloco, Senhor, à tua disposição nessa hora para fazer o que o Senhor quiser, me coloco à sua disposição para que o Senhor venha mexer no que quiser, né? Porque Ele sabe o que precisa ser mexido. A gente às vezes acha, mas a gente não tem certeza e às vezes a gente acha errado, né? E quando a gente tem muita certeza, muitas vezes Deus nos mostra que é orgulho, né? Ah, eu acho que é isso. Não, eu acho não. Eu tenho certeza que é isso. Aí o Espírito Santo vem e fala: peraí, não é aí que eu quero mexer na sua vida, é em outro lugar. Deus sempre quer fazer algo na nossa vida. Até que Ele venha, Deus vai aperfeiçoando o nosso coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é fiel, Senhor. O Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor é fiel à tua palavra, Senhor. O Senhor sempre esteve presente, Senhor, junto aos seus, Senhor. Nós escolhemos estar aqui, Senhor, porque queremos a tua presença. Queremos, Senhor Jesus, atrair o teu coração. Queremos atrair a tua presença para este lugar. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença venha arrebatar nosso coração, venha arrebatar nossa vida. Deus, em nome de Jesus, onde eu posso, Senhor Jesus, entregar, eu entrego, Senhor Jesus. Onde eu não posso, onde eu não consigo, vem, Senhor. Começa, Senhor, mexendo no meu coração para que eu venha entregar, Senhor, não só aquilo que eu acho que eu devo entregar neste dia, mas entregar aquilo que o Senhor precisa de mim, aquilo que o Senhor quer de mim. Deus, muitas vezes nós nos limitamos, Senhor, aquilo que nós estamos vendo. Nós apenas oramos algumas coisas, Senhor, superficiais, mas queremos que o Senhor aprofunde. Eu quero que o Senhor aprofunde ainda mais, Senhor, a tua presença em mim, a presença do Senhor na vida dos meus irmãos. Aprofunde, Senhor Jesus, o caráter, Senhor Jesus, o aperfeiçoamento do caráter. Que haja, Senhor, um aperfeiçoamento, Senhor, da nossa vida, um alinhamento com os teus propósitos. Pai, eu não quero, Senhor Jesus, ser apenas um trabalhador qualquer, uma pessoa que vive por viver, Senhor, que acorda todos os dias, que só trabalha, Senhor, no trabalho secular e não cumpre o propósito que nós temos, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu não quero ser este, Senhor. Que em nome de Jesus, que haja isso, Senhor, no coração de todos aqui. Que haja, Senhor Jesus, sempre desejo, Deus, de cumprir o seu chamado, independente das circunstâncias. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem sido bom.
O tempo todo o Senhor é bom. Na adversidade o Senhor é bom. Quando há guerra o Senhor é bom. Quando há pandemia o Senhor é bom. Quando nós temos nos nossos celeiros guardados, Senhor, nossa poupança ali, Senhor, está cheia, o Senhor é bom. Mas quando nós não temos, o Senhor continua sendo bom. A tua bondade não muda de acordo com as circunstâncias. Nós, seres humanos sim mudamos, Deus, mas o Senhor é imutável, o Senhor nunca muda, ainda que passemos por dificuldades e problemas, o seu amor continua disponível, a sua mão continua disponível, a sua graça continua disponível. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por este culto, Senhor. Queremos atrair tua presença. Sem tua presença, Senhor, esse culto não vale a pena. Sem sua presença, esse culto, Senhor Jesus, é apenas, Senhor, um ajuntamento qualquer. É apenas, Senhor Jesus, uma reunião qualquer. Mas nós queremos, Senhor, que essa reunião não seja apenas uma reunião, mas seja um momento onde o Senhor seja louvado, engrandecido, onde o Senhor seja, Senhor, entronizado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queria ler com os irmãos Jeremias 1, a partir do 11, diz assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem. Parabéns para você, Jeremias. Você está vendo bem, sua vista está boa. Porque eu velo, essa aí é a primeira Raquel. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu acho muito interessante essa visão, assim, quando Deus usa as coisas que estão ao nosso redor para falar conosco. E eu sou muito assim, e gosto muito que Deus fala comigo no meu dia a dia, nas coisas pequenas. E eu acho legal aqui Deus falando assim: o que você está vendo aqui? Né? Falando com Jeremias. O que o Senhor tem mostrado para você? Durante o nosso dia, Deus nos mostra coisas. Deus fala conosco através de uma árvore, através de uma pessoa que passa, através de... É só a gente estar atento, qualquer coisa. Às vezes um passarinho, às vezes... Coisas assim que parece até... Se você for analisar bem, falar, é meio maluquice, né? Mas não é maluquice. O que o Senhor tem mostrado para você no seu dia a dia? Não deixa passar a palavra que o Senhor tem para você no dia a dia. Hoje a gente vai ter uma palavra, mas segunda Deus vai falar com você, terça Deus vai falar com você, quarta, quinta e sexta. Sábado também. De madrugada também. E em sonhos também. E Deus tem algo específico para a gente, sabe? Não se apegue. A gente está num tempo assim que às vezes a gente se apega muito a pessoas, assim, que eu falo assim, de internet, pregações e tal, né? E eu gosto bastante. E eu gosto também, tipo assim, de ouvir pessoas daqui, né? A gente ouve no RAM, às vezes, ou ouve em outras reuniões, e é bacana. Mas o que eu mais priorizo é o que Deus está me mostrando, como Jeremias foi aqui, né? Colocado aqui... Ó, o que você está vendo? Foi feita uma pergunta para ele. Deus sempre faz essa pergunta para a gente. Na sua situação, o que Deus está te mostrando? O que Deus quer te ensinar? O que Deus quer fazer? Né? E ele fala aqui depois, né, que vela pela palavra para cumprir. Deus tem algo para cumprir na nossa vida. Ele está nos mostrando, Ele está nos direcionando durante toda a semana, durante todo esse mês, durante todo esse ano, durante todas as adversidades que você possa vir aí. Às vezes você vai pensar um monte de coisa que aconteceu esse ano na sua vida, mas tem coisas que Deus está ajustando no nosso coração. Não perca isso de vista. Ainda que você goste de pregadores da internet, ainda que você goste do Toshio, que ele até é legal, mais ou menos, né? Ou que você goste de algum amiguinho aí, né, de pegar um conselho, né? Tem gente que liga para profeta, né? Ele liga o profeta de estimação. Eu acho muito engraçado isso, gente. Eu não tenho, mas tem gente que tem. Deixa, pô, cada um, né? Cada um. Mas o que Deus fala com você? Hoje não tem mais uma barreira, né, Márcia? Não tem uma barreira. Você pode ajoelhar e falar assim, Deus, e Ele vem. Né? O que está acontecendo na minha vida que eu possa, assim, ajustar para eu cumprir um propósito? Porque tudo tem um propósito. Estava conversando com o Toshi ontem, eu falei, acho que Deus, desde antes da gente ser cristão, já vai analisando a nossa vida, assim, né? Claro que Ele já sabe tudo, né? Eu estou aqui conjecturando o que fala, né? Mas eu fico analisando assim minha vida, eu fico pensando assim, Deus falou, olhou para a terra, pensou, quem é uma pessoa desgarrada da família, que não sente muita falta da mãe, assim, eu amo minha mãe, tá, gente? Meu pai amo de paixão, né? Meu pai já foi para o Senhor. Mas assim, eu acho que ele olhou assim, vou pegar alguém bem desgarrado, porque alguém muito agarrado com a família não pode assim trocar de país da noite pro dia, né? Que a pessoa vai morrer. Meu Deus, vou para onde? Não, mas minha mãe, meu pai, tem gente que é assim.
Eu não sei você, eu não estou te julgando, mas eu creio que Deus tem chamados específicos para as pessoas. E aí eu acredito que, tipo, toda a sua história, por que eu estou ministrando isso para você? Porque a sua história vai desenhar o propósito de Deus na sua vida também. Deus vai usar todas as suas experiências, né? E eu fico pensando assim, às vezes eu vejo pessoas assim, muita pegada com a mãe. Não, eu preciso ir para o Brasil, não sei o que, não sei o que. Aí eu olho para a minha história, para a história do Tocho, e falo, quantos anos não vai? Uns 300 já? e assim, e estou aqui, Deus, na hora que o Senhor mandar, eu vou. Mas tem gente que não consegue esperar. E Deus vai usar, assim, ainda que você seja, né, talvez apegado com a sua casa, com a sua família, Deus vai usar em algum propósito que talvez você vai ter que carregar a sua família toda, ou vai ficar só temporadas, não sei. Mas eu estou usando essa palavra de Jeremias para te falar que as coisas que acontecem na sua vida, ao seu redor, na sua casa, no seu coração, vão te direcionar para algo. E se não está direcionando para algo, alguma coisa está fora do eixo aí. Né? Se a gente só está acordando para trabalhar, ir para casa, bater o cartão, ouvir aquela música, eu tenho uma raiva. Tim, dan, dan, dan. Quem gosta dessa música? Eu não gosto. E começa na escola, né? A tortura começa na escola. Eu não gosto dessa música, mas graças a Deus o McDonald's não tem essa música. Mas se você está acordando só para ouvir todo dia esse louvor abençoado e vou bater o cartão e ir embora para casa, alguma coisa está precisando de ajuste. Então, use essa palavra de Jeremias e fala assim, Deus, o que o Senhor quer me mostrar hoje? O que o Senhor está fazendo na minha vida? Vamos adorar o Senhor? Amém? Deus é bom. Amém. Deus é bom. Aleluia. Continuando nessa mesma pegada aí do que a Raquel falou, a gente precisa estar... a gente precisa realmente estar sensível àquilo que Deus tem falando com nós, né? E acredito que até nos piores momentos Deus tem falado, e a gente muitas vezes tampa os nossos ouvidos por conta do nosso desespero, da tristeza do nosso coração, e a gente não consegue sentir o que Ele quer falar, né? Mas amém. Que a gente possa cada vez mais ter o nosso coração firmado naquilo que Ele tem para nós, e não naquilo que a gente quer. Amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero nosso altar seja erguido todos os dias, Pai. Que a gente viva na sua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no
tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Pai, a tua majestade é real, como cantamos, Senhor. A tua glória nos ofusca, e que a gente possa buscar isso cada vez mais. Que a gente possa buscar cada vez mais aquilo que o Senhor é e não aquilo que nós somos, Deus. E se nós somos algo, nós somos por sua causa, Senhor. Que o seu altar sempre seja renovado dentro dos nossos corações, dentro do nosso lar e dentro da sua igreja, Senhor. Não nos deixe parados, Senhor. Que a gente consiga entender que a gente não pode parar, Senhor. A gente precisa prosseguir e prosseguir atrás do Senhor, Deus. Apenas em ti, Pai. Apenas em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Porque é isso que a gente quer, contemplar a sua face, Senhor. É chegar o dia da gente te encontrar, Senhor. A saudade que a gente tenha da nossa casa, que é ao seu lado. A gente não vê a hora, Deus. Mas enquanto o tempo não chega, que a gente possa estar firmado em ti, Deus. Na sua palavra, naquilo que o Senhor fala a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos
poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pai, muito obrigada, Senhor. Que essa palavra, Senhor, nessa canção diz que a gente pode se alegrar por aquilo que o Senhor já fez, pelos teus feitos. Ai, nós não queremos nos alegrar por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós nos alegramos sim. Ai, mas nós queremos hoje, Senhor, dizer que o nosso coração se alegra por tudo aquilo que o Senhor já fez. Pelos livramentos, pelo amor incondicional na cruz, por aquilo que o Senhor já fez, Pai. Nós nos alegramos, Senhor, no dia de hoje. Queremos trazer à nossa memória aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Os livramentos, os milagres. Você pode agradecer aí no seu lugar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por tantos livramentos na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Pai, na vida, Senhor Jesus, Deus do meu cônjuge. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, pelos livramentos financeiros, pelos livramentos de saúde, Senhor, nos deu. Pai, de acidentes. Pai, muito obrigada, Senhor, pela salvação naquela cruz.
que é, Senhor Jesus, Deus, a nossa maior gratidão. Nós não merecíamos e o Senhor nos amou ali. Pai, traz a revelação da cruz no dia de hoje. Revelação, Senhor, do sangue derramado ali. Que não foi, Senhor, um preço qualquer. Foi um preço de sangue. Pai, muito obrigada, Senhor. Queremos levantar, Senhor, essa palavra diante do Senhor. Gratidão, 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 gratidão. Por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor já fez. Por tudo que o Senhor já fez. Muito obrigada, Senhor. Nós vamos agora estar orando. Se você trouxe seu cartãozinho, você pode pegar ele neste momento. E como eu estava falando aqui, né, a gente recebe tanto de Deus, tem tantos testemunhos para contar, né? Se a gente for listar assim, vamos pegar uma folha em branco e começar a listar todos os milagres que nós vivemos, nós não teríamos talvez cadernos suficientes, né? O que nos falta muitas vezes, sabe o que é? Memória. Nos falta memória, né? Que aí Deus vai fazendo, a gente vai se esquecendo, né? Do que Deus fez, do que Deus já realizou na nossa vida, e a gente vai, né? Como que a gente vê aquele povo no deserto, né? Quando saiu tudo assim, né? Cantando o quê? O que eles saíram cantando, Toshio, do Egito? O que você acha? Minha vitória tem sabor de mel. Eles cantaram essa música para Faraó. Saíram cantando vitória. Saíram cantando assim, quem me viu, né? O tempo de escravo tinha acabado, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender? Será que eles não cantaram? A Damares não estava lá? Não estava. Mas estou fazendo essa brincadeira, mas você vê que é interessante, quando eles saíram do Egito, eles saíram tão empolgados, não é não? Todo feliz, é nós, né? Nós somos o povo de Israel. Todos se achando o máximo, né? Os caras, os poderosos. Deus está nos tirando desse inferno e não sei o que, não sei o que. E a gente não é bem igualzinho? Quando Deus dá um livramento, dá um livramento em qualquer área. A gente sai falando para todo mundo, nossa, que bênção que Deus fez na minha vida, não sei o quê. A gente vai lá para a inimiga e fala assim, Deus me abençoou. A gente posta no Facebook, a gente posta no Instagram, a gente posta no Line, posta não sei na onde. Olha eu aqui na bênção, olha o que Deus fez na minha vida, Deus é comigo. E a gente sai todo feliz, poderoso, né? Cheio de força. Só que aí quando vem o momento triste, o momento da batalha, o momento que as coisas não saem como a gente gostaria que saísse, né? Aí a gente já começa, onde está Deus? É porque está demorando. Eu acho que eu não vou mais na igreja, não. Eu vou. Bom, eu ia no domingo e na sexta. Eu vou só no domingo. Estou fraca agora, porque Deus não está fazendo. Não é não? Eu li a Bíblia todo dia. Quando estava na bênção, eu saía lá cantando louvor, lendo a Bíblia, né? Cheio de fé. Aí, no momento da prova, a Bíblia fica lá jogada, o devocional fica para depois. Estou bravo com o Senhor, né? E o que eu quero dizer nesse momento é que, tipo, hoje a gente pode, né, como a gente cantou, se alegrar por aquilo que Deus fez na nossa vida. E muita gente, né, como a gente tem falado, né, da gente pregar, nem se for por uma cartinha para alguém, né, um japonês, alguém. Eu sei que você tem escrito um monte de gente que às vezes é desviado, tal, e a gente não está abandonando eles, tá? Em nome de Jesus, ninguém. Todo mundo é apto para ir para os céus, desde que se arrependa e aceite Jesus, ok, a gente vai continuar orando por eles. Mas o que eu quero dizer é que hoje você pode escolher, né? Tipo, o dia que você estiver na prova, você fala, não, peraí, vou me lembrar do que o Senhor fez e caminhar para frente. Mas muita gente não teve essa oportunidade. Por isso, a gente sempre tira um momento aqui no culto para estar orando, sabe? Por essas pessoas que não conhecem Jesus, ou que já ouviram falar, ou que já conheceram, já tiveram até... Tem gente que foi obreiro e hoje está decepcionado, machucado. A gente deve orar por eles, sim. Mas não se esqueça dos impossíveis. Né? Eu fiz meu cartãozinho de impossíveis, o Israel acho que está tentando achar ali, mas nem sei se está... Mas o Senhor já sabe, Zé. Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Ele está desesperado para achar o dele também. Eu acho que está na outra sacola. Mas, amém. A gente vai estar orando aqui por japoneses, por outras nacionalidades que você conhece, pelo seu chefe você olha, isso aí não vai, né? Não vai receber Jesus. Você tem uma ideia, lá onde eu trabalho, a pessoa que é mais, assim, acessível para o evangelho é a pessoa que eu achei que era menos acessível, sabe? Muito interessante.
Porque eu sempre estou lá entregando, eu sempre aproveito as oportunidades, né? Eu trabalho num lugar, né, no McDonald's, aí, tipo, às vezes eu fico vendo, começa a colocar aqueles banners, né, no mercado, tipo, de época, por exemplo. Vai ter Dia das Mães, não vai? Aí começa Dia das Mães em tudo quanto é lugar, né? Aí, tempo atrás, uma novidade que eu nunca tinha visto. Como fala, Toshio? Feliz Páscoa em inglês? Easter. Aí começou tudo com um ovinho, um coelhinho e isso. Falei, oxi, nunca vi isso aqui. Aí eu falei, eu acho que eles estão aproveitando, né? A moda, tal, não sei o quê. Aí eu aproveito a moda, né? Que a gente também é inteligente, né? E faço. É ovo de Páscoa, é coelhinho, eles nem sabem o que é, gente. É muito interessante. Aí você vai e explica o que é. O que é Páscoa? Para ele é ovo de chocolate agora. Mas agora, pelo menos para as pessoas que trabalham comigo, elas vão entender. Não era aquilo lá? Não, não era. Então você escreve uma carta, manda. Tem um pastor muito legal. Se ele estiver assistindo, eu já vou dar o nome dele para geral, para todo mundo mandar mensagem para ele. Pode mandar mensagem para ele o dia inteiro. E aí, no final do dia, ele responde, que é o pastor Sadamato. Você pode mandar textos gigantes para ele traduz. Ele é uma bênção. Né, pastor? Amém? Ele traduz para a gente. Sempre estou mandando coisa para ele traduzir. Ele me ajuda. Um dia eu chamei ele para pregar para as minhas veinhas lá. Ele foi lá, sentou comigo com as veinhas. E as veinhas falam aqui, depois vira as costas, fala com o outro. E nós está aqui, entregando a mensagem. Tem que chegar a mensagem completa. As pessoas têm que sair, né, entendendo que, tipo, eu posso ir morar no céu. Aquela menina maluca veio falar que se eu aceitar um tal de Jesus, eu posso morar no céu. Então, ele tem que entender que, tipo, tem um plano para a vida deles, né? E esse cartão, o propósito dele é esse, levar o evangelho, fazer com que você olhe para ele, lembre, né, das vidas que estão escritas aí. E lembre também que está escrito embaixo aí, orar e convidar para alguma coisa, né, Toshio? Você deixou claro aí, né? Tem uma... Isso. Orar, jejuar e convidar. Não é só escrever no papel, tá? Ok? Amém? Vamos orar? Você põe o som para mim? Obrigada. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de fazer parte dessa grande colheita que o Senhor tem trazido, Senhor, neste tempo. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que todas as escritas, Senhor Jesus, nesses cartõezinhos, sejam tocadas pelo Teu Espírito agora. Pai, aqueles que a gente acha que nunca serão tocados, Senhor, nunca serão alcançados, Senhor. Eu sei que o Senhor está nos chamando para alcançar eles. O Senhor tem falado, Senhor, para esta igreja que há um banquete. O rei tem feito um banquete para um casamento do seu filho. Oh, Deus maravilhoso. E esse banquete já está preparado. As casas já estão preparadas, Senhor. Ah, Deus, o céu já está preparado para a chegada dos filhos. Pai, e eu sei que tem muitos filhos nessa nação que ainda não te conhecem, não tiveram oportunidade. Pai, é por isso que nós oramos por cada um que está escrito nesse papel. Pai, por cada um que a gente vem agora trazendo na memória. Os amiguinhos, Senhor, da escola, do Israel, do Benjamim, os amiguinhos da Isabela, Senhor, do Jonas. Pai, em nome de Jesus, da Milena. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam tocados também pelo Teu Espírito Santo. Tenham a oportunidade de ouvir, Senhor, a Tua voz. Pai, em nome de Jesus, que sejamos luz, Senhor, onde quer que nós estejamos. Pai, ainda que as pessoas às vezes não queiram ouvir, como a gente recebe muitos nãos, muitas vezes a gente fica desanimado, mas o Senhor não nos chamou para impor isso às pessoas. O Senhor não falou para a gente que a gente tem que carregar as pessoas à força. O Senhor só falou para a gente entregar a mensagem. E se a pessoa receber, amém. Se a pessoa não receber, a gente continua orando e amém. A gente não tem que obrigá-lo, Senhor. Mas eu sei que a gente tem uma coisa que tem que ser feita nesse tempo, que é falar a mensagem, entregar através de um livro, de um panfleto, através, Senhor Jesus, de qualquer coisa, Senhor, de um vídeo, de uma música, de um CD. Pai, eu sei que o Senhor quer pregar o evangelho a toda criatura. E isso que foi o que o Senhor disse ali, Senhor, quando o Senhor subiu aos céus. E em nome de Jesus, nós oramos para que todas as pessoas que passaram pelos cultos, pelas ministrações aqui, pela célula, que recebeu um panfleto na rua ou na fábrica, Pai, todas as pessoas que passaram, Senhor, por churrascos, Senhor, por qualquer evento que teve, Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu não sei onde eles estão, mas em nome de Jesus eles sejam tocados agora pelo Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, eu já declaro, todas as trevas agora estão destruídas da vida deles. Em nome de Jesus, toda, Senhor, cadeia seja quebrada, aberta agora em nome de Jesus. Deus, se há algo, Senhor, que tem prendido a vida deles, Senhor Jesus, de forma que eles não consigam ver a Tua presença diante deles, Pai, em nome de Jesus,
Começa a tocá-los para a honra e glória do teu nome. Começa a ministrar, Senhor, onde quer que eles estejam. Incomoda, Senhor. Assim como o Senhor incomodou cada um de nós, para estarmos aqui um dia, Senhor, entregando nossa vida a Ti. Pai, eu oro em nome de Jesus para que cada um deles também venham receber, Senhor, esse grande presente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai do Senhor. As crianças vão passar ali agora? Então vem aqui para a gente orar por elas. Vem aqui, crianças. Puxa. Vamos abrir o bocão de sono. Vamos orar pelas crianças. Amém. Estenda sua mão para cá um pouquinho. Pai, nós abençoamos, ó Deus, essas crianças, nossos filhos, Deus. Que nós estamos agora, Senhor Deus, orando para que eles recebam, da mesma maneira que nós recebemos aqui, que eles recebam ali, Senhor, na salinha, no culto deles, Pai. Capacita a Márcia, Senhor, que tem se colocado na brecha para fazer esse trabalho. Que o Senhor possa usá-la com muita intrepidez, sabedoria e discernimento. E abençoa as crianças, Senhor, que elas cresçam no teu caminho, tudo que elas aprenderem, elas nunca se esqueçam e possam cumprir com o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Vai! Glória a Deus. A paz do Senhor, amém. Deus abençoe sua vida. Você que está acompanhando pela internet, que Deus te abençoe. Que Deus fale com você de uma maneira poderosa. Eu sei que algumas pessoas não puderam estar aqui hoje, mas estão acompanhando pela internet. Olha, que Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus que nós podemos usar a internet dessa maneira. Não é mesmo? Bom, irmãos, Raquel falando sobre essa questão de nós convidarmos pessoas, de estarmos pregando o evangelho às pessoas. Irmão, você vai ter que tirar uma e colocar outra. Isso. Estamos aqui agora na manutenção. Isso, irmão. Deus abençoe. Aí, agora sim. Agora você aperta o azulzinho, né? Para ficar gelado. E vai ser uma grande bênção agora. Então, Raquel falando sobre essa questão aqui, eu, na verdade, quando a Raquel falava sobre a questão de convidar pessoas e tal, eu fiquei lembrando do culto passado, do culto da noite, E a gente estava falando aqui a respeito de uma vez que você, o problema de você não conseguir fazer determinadas coisas em Deus, que é necessário ter um avivamento no meu coração, no nosso coração como igreja, para a gente poder fazer alguma coisa para Deus. E o que acontece? Às vezes a gente pega um caminho, muitas vezes inverso das coisas, e às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do lado de fora para acontecer do lado de dentro. Entendeu? Só que a gente sabe que não é assim. Ou se não sabe, é importante saber agora. Todos nós aqui é importante nós sabemos que para que algo aconteça do lado de fora, no exterior, é necessário, imprescindivelmente, que aconteça primeiro dentro do nosso coração. E aí o que acontece? No caminho para cá, a gente estava conversando no carro a respeito de várias coisas, e uma das coisas que a gente estava falando era a respeito de sonhos, projetos e tal, de coisas que a gente queria fazer, isso, aquilo, e eu estava falando, dos nossos desafios, porque a gente trabalha como autônomo, essa questão de ser empreendedor e não sei o quê, e há um grande desafio. E eu acredito que o desafio maior nessa questão de trabalho, do empreendedor, por exemplo, é porque o empreendedor, ele precisa crer. Eu não vou falar de negócios, mas só para você entender o que a gente estava falando no carro. Para que as coisas aconteçam, não é só você fazer, você tem que acreditar, entendeu? Ou seja, alguma coisa tem que acontecer dentro para depois acontecer fora. Porque você pode até estar fazendo alguma coisa sem acreditar, não é mesmo? Você pode estar até realizando alguma coisa sem você ter no seu coração aquele dínamo, aquela força, aquele desejo, aquela vontade, aquela fé de que vai acontecer. Você pode. E talvez por isso que não haja resultados. Mas quando alguma coisa dentro da gente muda, quando o nosso coração muda, quando o nosso interior ele começa a manifestar a presença de Deus, a glória de Deus, aí o exterior também muda. Isso é uma regra, não tem como ser diferente. Então o que acontece?
quando a Raquel estava falando aqui do convidar, e eu penso, sabe por que que muitas vezes eu não me animo a convidar? Porque, na verdade, dentro de mim algo não aconteceu. Ou morreu, ou apagou. Entende? Por que que eu não me animo a convidar? Por que que eu não me animo quando as pessoas falam de ganhar vidas? Por que que eu não pego fogo? Porque algo dentro de mim ou não aconteceu, ou morreu. E precisa acontecer algo dentro de mim para que isso se externize. Eu preciso voltar a queimar para Jesus, para que eu volte a convidar pessoas, né? Eu gosto do Salmo de Davi, Salmo 51, que ele fala sobre, né? Ele estava falando ali sobre arrependimento, de ele se arrepender dos pecados que ele cometeu e tal. Então ele fala várias coisas, fala assim, ó, tem partes, né, que são até muito conhecidas, que diz assim, quando ele fala que Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, não me lances fora da tua presença e tal. E aí no final do Salmo ele diz assim, e então os pecadores se converterão a ti. E então eu falarei de ti aos pecadores, e eles se converterão a ti. E então alguma coisa vai acontecer. Mas ele fala primeiro do interior. Ele se arrepende, ele busca um conserto, e aí depois ele fala, e então, depois disso, depois que eu pegar e o meu coração ter mudado, eu vou falar de ti aos pecadores, e eles se converterão. E então alguma coisa vai acontecer. Então tudo isso me chegou aqui a essa mensagem que Deus me trouxe, né, nesses dias. Eu estava pensando muito sobre esse assunto. No discipulado a gente falou um pouco sobre isso. E eu coloquei até um tema que fala assim, ó, emoções curadas para fazer a diferença. E tem um texto em 1 Samuel 18, se você puder pegar a Bíblia, quer dizer, eu sei que você pode, então pegue a sua Bíblia, né? 1 Samuel 18, do versículo 5 ao 30. A gente vai ler aqui um trecho que fala, claro, sobre Davi e que nos faz entender muitas coisas a respeito das nossas emoções. 1 Samuel 18, do versículo 5 ao 30. Primeira Samuel 18, versículo 5 ao 30, ok? Eu vou ler aqui. Fala assim, ó. Aonde quer que Saul o enviava, Davi saía e se conduzia com prudência. Por isso, Saul o pôs sobre gente de guerra. Ele era benquisto de todo o povo, incluindo os servos de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois de Davi ter ferido o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente com tambores e instrumentos de música. As mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então, Saul se indignou muito por essas palavras, pois essas palavras se lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias. Saul trazia na mão uma lança e atirou, dizendo para si mesmo: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. E ele saía e entrava diante do povo. Davi se saía muito bem em todas as suas expedições, porque o Senhor era com ele. Vendo então Saul que ele era sempre bem-sucedido, tinha receio dele. Todo Israel e Judá, porém, amavam a Davi, porque saía e entrava diante deles. Disse Saul a Davi: aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher. Tão somente sê-me filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que chegado o tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Que treta, né?
Ia casar com a mulher e deu para outro. Ora, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Disse Saul: eu a darei a ele, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo: olha, o rei tem afeição por ti e todos os seus servos te amam. Agora consente e vem ser genro do rei. Os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem e pobre em condição humilde? Quando os servos de Saul anunciaram o que Davi tinha dito, Saul respondeu: assim direis a Davi: o rei não deseja dote, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. O plano de Saul era fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul anunciado essas palavras a Davi, pareceu bem aos olhos deste tornar-se genro do rei. Assim, antes de se cumprirem os dias, Davi se levantou, partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os prepúcios deles e os entregou todos ao rei para que fosse genro. Então Saul deu por mulher a sua filha Mical. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi e que Mical, filha de Saul, amava, temeu Saul muito mais a Davi e se tornava cada vez mais seu inimigo. Os comandantes dos filisteus continuaram a sair à batalha e sempre que saíam, Davi alcançava maior sucesso do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome se tornou muito famoso. Amém? É uma passagem muito comprida, mas para a gente poder entender o título das emoções curadas para fazer a diferença. Aqui a gente vê um homem, né, que tinha suas emoções realmente abaladas, que era Saul. E se você parar para pensar em tudo que aconteceu, só nessa passagem, porque se você vê 1 Samuel, 2 Samuel, tanta coisa que aconteceu entre Saul e Davi, vai mostrar dois homens que foram chamados por Deus para fazerem a mesma coisa, para reinar. Só que um tomou um caminho, o outro tomou outro caminho. E por quê? Por causa que um não soube gerenciar suas emoções. Um não soube lidar com as suas emoções. E aí, por causa disso, tudo que acontecia fazia com que aquele homem levasse para o pior lado da história. Imagine só, Davi foi lá, venceu o filisteu, o gigante, ok? Venceu em nome de Israel, cujo rei era Saul. Saul poderia ter olhado para Davi, tipo assim, puxa, esse cara vai ser útil demais para o reino. Não é verdade? Mas o que ele pensou? Se está todo mundo cantando para ele que ele venceu seus 10 milhares, daqui a pouco ele me toma o reino. E quando, na verdade, ele deveria ter olhado para aquele homem de uma maneira, né, sã, correta, ele pegou aquilo como mal. Sabe? Eu penso nisso e fico analisando assim, que o coração, por estar ferido, ele não produziu o que deveria produzir, diferente de Davi, que apesar de ter cometido erros mais graves que Saul, conseguiu produzir um coração segundo o coração de Deus e reinar sobre Israel como Deus gostaria que ele reinasse. Você entende que tem a ver aqui por dentro? Quando nós temos o nosso coração na mão de Deus, quando o nosso coração está na mão de Deus, quando o nosso coração está curado, eu vou falar esse termo de coração curado, ok? Quando o nosso coração está curado, quando as nossas emoções estão curadas, nós conseguimos produzir para o reino aquilo que devemos produzir, aquilo que fomos chamados para produzir. E essa é uma palavra que deve mexer, tem que mexer no meu e no seu coração. Porque se nós não estamos produzindo para o reino o que deveríamos produzir, ou seja, se de repente nós não estamos motivados a convidar mais alguém, a pregar o evangelho, a fazer qualquer coisa em relação a Deus, então alguma coisa aqui dentro está errado, que a Raquel falou aqui, né? Tem alguma coisa fora do lugar. Porque não é possível. Veja bem, eu escrevi aqui, ó, Deus, ele nos chamou, foi para andar por fé. E quando ele falou isso, ele falou assim, andamos por fé e não por vistas. E o que significa as vistas aqui? Porque tudo aquilo que você vê, ele causa alguma coisa dentro de você. Então, as vistas, eu poderia dizer, sem errar, que as vistas são as emoções. Então, eu ando por fé e não pelas minhas emoções. Eu ando por fé e não por aquilo que eu vejo, porque aquilo que eu vejo, muitas vezes, me guia. Entende? Então, Deus, ele nos chamou para andar por fé e não pelas nossas emoções. E o pior, uma pessoa
que anda por suas emoções e ainda por cima emoções feridas, Edson, aí está lascado. Entendeu? Então a gente pega aqui o exemplo de Saul, claramente. Um homem que andava pelas emoções e tinha suas emoções doentes. Tudo que acontecia ao redor de Saul, ele não conseguia lidar bem com aquilo, por causa das suas emoções. Então a gente vê que as emoções, elas realmente ditam muito na nossa vida. Mas se nós nos deixarmos dominar por elas, nós não vamos conseguir produzir o que devemos produzir. Ok? Então, uma pessoa ferida, ela não pode fazer a diferença no seu meio, no meio em que ela vive. Então a gente pega novamente aqui o exemplo de Saul. Ele estava ali no reino, foi chamado para reinar, foi escolhido pelo povo e Deus, houve uma permissão de Deus para ele reinar, mas ele não conseguiu fazer a diferença naquele reino, né, no sentido positivo, por causa que ele tinha suas emoções feridas. E nós, muitas vezes, nós não conseguimos fazer a diferença no nosso meio, por causa que a gente não consegue lidar com as nossas emoções no meio em que a gente vive. Prova disso, o que é? Uma pessoa que, por exemplo, ela não consegue lidar com as suas emoções no seu trabalho. A gente conhece pessoas assim, talvez nós sejamos pessoas assim. E aí, por causa disso, nós arrumamos muita briga. Você já viu aquela pessoa que ela não consegue lidar com ninguém? Eu não sei se vocês são assim, mas eu já fui assim. Dentro da fábrica, acontecia uma situação, você já ficava bravo, já ficava nervoso, já ficava estressado com aquilo tudo, entendeu? Não conseguia lidar com as emoções, eu não conseguia. Então, qualquer coisa que acontecia, se havia uma mudança de horário, já ficava estressado, se o tanto já ligava, já ficava estressado, tudo ficava estressado, tudo ficava bravo, brigava com o chefe, brigava com o amigo, ninguém gostava de trabalhar perto de mim, por causa que era começar a trabalhar perto de mim, era aquela... Entendeu? Porque o cara trabalha rápido demais ou trabalha devagar demais. Ou porque ele faz uma peça errada, ou porque ela faz certinha demais. Ou porque ele respeita 100% a norma da firma, ou desobedece. Nunca está satisfeito. Esse era eu. Esse era eu. Então, tipo assim, era difícil se relacionar. Por isso que eu era considerado, quem conheceu o meu futuro sabia, eu era considerado muito folgado. Porque eu era. Esse é o meu passado, né, de 20 anos atrás. E realmente, eu era muito folgado. Oi? Não entendi o que você falou. Quem conheceu meu passado? Meu futuro? Então, quem conheceu meu passado? É para saber se vocês estão acordados. Quem conheceu o meu passado, então sabe que era mais ou menos assim. Entendeu? Era muito briguento, era muito folgado, muito um monte de coisa. Não sabia lidar com as minhas emoções. Ok? Todos ouviram que eu falei meu futuro? Por que vocês não corrigiram? Aham, sei. Então, uma pessoa ferida, ela não pode fazer a diferença no seu meio, por causa que ela não consegue lidar com as suas emoções, ela não consegue lidar com o calor do momento. Né? A gente viu aqui na história que quando festejaram porque Davi matou seus 10 milhares, o Saul ficou injuriado com ele, ficou com inveja daquela cantoria. Imagine só ele sendo rei. Ele não entendeu que ele era rei. Ele não tinha sua identidade firmada, porque o seu coração, as suas emoções eram feridas. Porque olha só, quem é rei é rei. Pode até ser que no teu reinado, no reinado de Saul, tivesse lá um cara que fizesse a diferença, que cuidava de tudo. Mas ele continuaria sendo rei mesmo assim. Olha que interessante, pega a história de José. O que a Bíblia fala sobre José? Não é interessante a gente pegar esse negócio? Ó, José, ele era o segundo depois de Faraó. Ele que tomava conta do Egito. E a Bíblia fala que ele comandava tudo mesmo. Aí eu te pergunto, e Faraó? Eu acho que Faraó falou assim, deixa ele cuidar, vou tirar férias, vou ficar na boa. Por quê? Eu fico pensando, eu acho que ou o Faraó ele era muito louco, ou então ele sabia muito bem que ele era Faraó e que isso nunca ia mudar. Ele tinha uma identidade firme, vamos dizer assim. Vamos subentender dessa maneira. Ele sabia que ele era Faraó. Por mais que José fosse o cara que comandasse tudo, ele estava debaixo das minhas ordens, fica tranquilo. Isso Saul não teve, mesmo sendo um homem considerado homem de Deus. Por quê?
Porque não tem a ver com a sua posição. Não tem a ver se você é crente ou não. Tem a ver se você sabe gerenciar as suas emoções. Entendeu? Agora, ser curado é só Deus que pode. Gerenciar a emoção, a gente aprende isso na psicologia e nas outras modalidades. Agora, curar emoções, só Jesus. Não existe uma outra maneira. Não tem aquela questão de, o tempo cura. O tempo não cura. Entendeu? O tempo não cura. Quem cura é Jesus. Certo? Então, uma pessoa que é ferida, ela não tem como fazer a diferença. Porém, uma pessoa curada, ela pode curar outros. Uma pessoa curada, ela trata os seus inimigos de maneira que eles se tornam até mesmo amigos. E você vai ver isso na vida de Davi. Bom, a gente vai ver muita coisa aqui. Saul e Davi tiveram futuros diferentes. Um se matou. E o outro se tornou rei de Israel, né? Reinou sobre todo Israel, sobre todas as tribos de Israel. Inclusive, o próprio Deus prometeu para ele que a descendência dele não deixaria de estar no trono. Por quê? Por causa que uma pessoa decidiu andar com seu coração restaurado, certo? Então isso é muito importante. Algumas coisas, elas identificam, elas nos mostram se nós somos feridos, como que nós somos. Né? E aqui na história eu separei alguns versículos, você não precisa abrir, mas 1 Samuel 15, 28, fala quando Saul, ele desobedeceu a ordem de Samuel, que Deus tinha dado para Samuel, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou preocupado porque ele desobedeceu a ordem, ele foi falar com Samuel, falou, Samuel, tá bom, eu pequei, mas me honra diante dos anciões, ou dos anciãos. Ele pediu, tipo assim, que Samuel pudesse não expô-lo, mas honrar ele. Ele se preocupou com a sua imagem. Ele ficou preocupado mais com a sua imagem do que ter desobedecido a Deus. Entende? E aí a gente analisa esse ponto, a gente fica pensando, puxa, né, o que levou ele a ficar tão preocupado, mais preocupado com o povo do que com Deus? É uma emoção ferida. Ele tinha ali a sua alma, o seu coração ferido, entendeu? Na sua identidade, naquilo que ele realmente era. Por causa que se ele entendesse que ele tinha desobedecido a Deus, ele estaria mais preocupado com o que Deus poderia fazer. Você vê que Davi já foi diferente. Quando ele pegou a oração dele lá em Samuel, Senhor, não tire de mim a tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Entende? Ele não se preocupou com o reino. Ele se preocupou com a presença de Deus. Ok? Ali no versículo 18 que a gente leu aqui, ele teve inveja de Davi. Entendeu? Então, essas questões aqui mostram o coração de Saul. Ok? E só que isso daqui mostra as reações de Saul diante de circunstâncias. E eu vou falar uma coisa para vocês. As nossas reações mostram o nosso coração. Não é as nossas ações. Muitas vezes, na hora que você age maquiado já. Agora, a nossa reação é diferente. E a nossa reação nem sempre as pessoas veem. Nossas reações muitas vezes são dentro do nosso coração. Às vezes eu estou aqui pregando para vocês, falando algumas coisas, eu estou olhando para o rosto de vocês e tal. E tem gente que é bem expressivo, mas tem gente que não é. E tem pessoas que você não sabe o que está se passando por dentro dela. Se aquilo agradou, se não agradou, se foi bom, se foi ruim. Porque a pessoa ela não demonstra. Então as nossas reações, quando eu digo, é a reação dentro do coração. Eu me lembro de uma vez que eu preguei em algum lugar, eu falei algumas coisas, né, e foram bem confrontativas, e aí quando eu desci do púlpito e um irmão veio falar comigo, ele falou assim, cara, quando você falou aquilo, eu pensei assim comigo, quem que esse maluco pensa que é? Aí logo em seguida você falou assim, gente, eu não sou ninguém. Aí eu falei assim, caramba, eu pensei e você respondeu. Né, e a gente deu risada por aquilo e tal, mas eu achei interessante ele ter falado isso. Porque quando ele pegou e ele pensou daquela maneira, quem que esse maluco pensa que ele é para falar assim? Isso foi uma reação em relação àquilo que ele ouviu. As nossas reações mostram o nosso coração. Se nós somos guiados pelas emoções ou se somos guiados pela fé. As nossas reações mostram se o nosso coração é um coração sadio espiritualmente ou se é ferido. Às vezes, isso acontece na igreja. Você sabe o que é o problema? O problema é que quando a gente tem a nossa emoção ferida, o nosso coração ferido, mesmo aquilo que serve para nos curar, a gente rejeita. Estava falando sobre isso ontem, né? Quando o nosso coração é ferido,
e a gente ouve um conselho, às vezes o conselho não vem como conselho, mas vem como uma pressão, como uma opressão. Mas não é porque o conselho foi mal muitas vezes. A Bíblia tem um versículo que está em Provérbios, eu não lembro qual é o lugar que está, mas é assim, ó. Quem tem fome, até o amargo é doce. Entende? A alma farta pisa o favo de mel. Provérbios, vou lembrar onde que é. Mas a alma faminta, até o amargo se torna doce. Você sabe o que está querendo dizer? Alguns falam que é sobre a questão de você ter desejo de aprender, e é mesmo que a coisa que você tem que pagar um preço, você pega. Mas tem a ver com o coração. Quando você está com o coração bem, quando você está com suas emoções curadas, até aquilo que parece ser amargo, até aquilo que parece ser ruim, você recebe de uma maneira positiva. É a tal como é que fala? Construtiva. Que deu ruim para você? Crítica construtiva. A tal da crítica construtiva, sabe? Porque as pessoas recebem uma crítica, mas se ela é construtiva ou não, depende do coração que a recebe. Não é verdade? Não tem a ver se é construtivo realmente de quem falou, mas de quem recebe. Porque, olha só, a gente vê na história de Davi, a gente falou isso no discipulado. Davi, quando ele saiu do reino dele, por causa que Absalão tomou o lugar, ele saiu levando pedrada. Foi o cara lá e começou a dar pedrada nele, falando: "Está vendo? Você está sofrendo tudo isso porque você foi lá e você matou um monte de gente de Saul e agora você está sofrendo consequência." Aí, um dos soldados de Davi falou assim: "Deixa eu cortar a cabeça desse cachorro vira-lata." Aí Davi falou para ele assim: "Não, por que você vai cortar a cabeça dele? Se ele está me apedrejando e me amaldiçoando, é porque Deus mandou. Deixa ele fazer. Vai chegar um momento que Deus vai me pagar com bem esse mal." Aí você fala: "Caramba, olha a atitude, a reação desse cara." Por que eu falo isso? Porque, gente, sem sombra de dúvida, no mínimo eu tacaria a pedra de volta. No mínimo, não sou uma pessoa falsa, não sou hipócrita. Se o cara me taca pedra, eu sendo rei como Davi, no mínimo pego a pedra e taco de volta. Quem não? Duvido. Olhando para a cara de vocês, duvido. Duvido, né, Silvinho? No mínimo você pegava a faca, falava assim: "Vou lá, só de boa." Já era. Entendeu? Mas Davi tomou uma atitude, não é uma atitude nobre, é uma atitude de um homem curado. Uma atitude de um homem que sabe quem é o seu Deus, sabe quem é, e não é guiado pelas emoções. Ele tomou uma atitude de honra porque ele não era guiado por suas emoções. Não foi guiado pela raiva, não foi guiado pela autoridade que ele tinha como rei. Não foi guiado por aquilo que ele achou que ele era. Ele entendeu que se ele estava tomando pedrada, é porque Deus permitiu. Então eu vou baixar minha cabeça e vou levar pedrada. Entendendo? Então, as nossas reações mostram o nosso coração. A gente estava falando outro dia, não lembro quando, mas falamos tantas vezes, tantas coisas. E do dia que eu estava com Israel no Diasco, eu desci no Diasco, desci do carro. Não sei, dentro do carro a gente estava conversando e estava, sabe, aquele clima meio tenso. Aí eu desci do carro com Israel na mão assim. E eu parei assim na faixa de pedestre do Diasco para ir para a entrada. E o cara veio daqui, ele não olhou. E ele passou assim, ó, que passou muito perto de mim e do Israel. Gente, a minha perna chegou a tremer para dar uma bicuda no carro. Chegou a tremer, sabe, assim, dar aquele, né? Eu falei, o anjo segurou minha perna. Porque chegou a tremer. A minha reação mostra o meu coração. Então isso é uma coisa que precisamos levar muito a sério. Para saber se de repente a gente não está trilhando o caminho de Saul. Porque a questão não é se você é ser humano, você tem sangue vermelho, porque a desculpa é essa. Não, mas eu sou humano, eu não consigo ser perfeito. Né? Porque não, eu também sou de carne e osso. Quem é do louvor sabe, né? Sabe essas coisas todas? Ai, não, por causa que, né, a gente tem que entender que a gente é falho. Meu, eu sei de tudo isso. A gente sabe de tudo isso. A questão é que isso mostra, as minhas reações mostram como está o meu coração. E Saul, talvez pelas desculpas que dava para si mesmo, trilhou o caminho da morte e do suicídio. Está entendendo? E o pior não foi isso.
Porque o pior de tudo é porque ele perdeu o propósito. Deus, a Bíblia fala aqui, ó, que num determinado momento, Deus falou assim para ele, ó, tirei o reino da tua mão. Ele ainda sendo rei. Olha que terrível. Por quê? Porque dava desculpas para si mesmo pelas reações que tinha. E não buscou a Deus para ser curado. Meus irmãos, eu não sei qual é o nível de importância que você dá nas suas emoções, mas eu dou muita importância nas minhas e na da minha família. Eu falo da minha família porque é a minha área de atuação. Entende? Por exemplo, tem momentos que eu estouro. A minha reação é estourar. Tem momento que eu me indigno. Mas eu sei que se a minha indignação gerar uma desistência, aí eu quebro um princípio dentro da minha família. Está entendendo? No meu lugar de atuação. Pode ser que em alguns momentos eu fale em algumas reações, mas toda reação, ela gera um efeito dominó. Se eu continuar reagindo da reação, eu acabo destruindo a minha casa. O que eu preciso fazer? Eu preciso evitar uma reação, né, problemática. Para eu evitar uma reação problemática, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Porque se eu tiver problema, por exemplo, para não perdoar, eu destruo a minha família. Então a minha esposa vai brigar comigo, eu não vou perdoar ela, e aí eu não perdoando ela, eu abro uma brecha, e a gente vai ficar sem se falar, e daqui a pouco isso vai passar para os meus filhos, e daqui a pouco eu crio uma geração que não perdoa. E não pense em você que eu estou exagerando, acontece isso muito. Entende? Eu vejo isso pelos meus filhos. Olha só, eu e a Raquel, a gente aprendeu a perdoar um ao outro. E a primeira coisa que a gente fala para eles é perdoar um ao outro. E a gente está gerando uma geração que perdoa. Benjamin sabe perdoar, Israel sabe perdoar, Isabela está aprendendo, ela sabe perdoar também. Tem que se perdoar. Não uma questão, não estou sentindo. Não é sentir, a gente não vive pelo sentimento, vive pela fé. Tem que perdoar. Então a gente gera uma geração que perdoa. Agora, eu já tratei, falando aqui de experiência própria, eu já tratei com crianças que quando você falava, pede gomenaçai, a criança chegava a gritar para não pedir gomenaçai. Aí você fala, na onde que ela aprendeu isso? Na escola? Claro que não. Aprendeu em casa. Eu convivi com um familiar, tinha um nenenzinho de 1 ano e meio, não sabia nem falar direito, mas no dia que falou para ele falar gomenaçai, meu Deus do céu, ele gritava, fala gomenaçai, gritava assim, ó, e não era normal. Aí quando, eu vi isso acontecer na minha frente, e aí o pai pegou o chinelo e deu assim na bunda dele, fala gomenaçai, e o menino gritava, e ele não falava gomenaçai. Aí a avó, vendo isso, falou assim, mas ele não sabe falar. E o pai falou, sabe sim. Pegou, deu umas 3 na bunda dele e falou, pede gomenaçai. Aí ele chegou e falou, gomenaçai. Rapaz, olha, isso aconteceu há 20 anos atrás. Isso marcou a minha vida. Por que ele não perdoava? Porque o pai não perdoava. Está entendendo? Porque a família não perdoava. Por que eu estou falando isso? Por causa que nós precisamos de cura. Para não causar uma reação em cadeia dentro da nossa casa. Eu preciso de cura. Eu era uma pessoa que eu não gostava de confronto. Nem de confrontar e nem de ser confrontado. Eu falo isso e tem gente que duvida, porque fala que hoje é uma coisa muito simples. Não é simples para mim. É que eu tenho que fazer. Se eu tenho que confrontar, eu confronto. Se eu tenho que sentar, eu sento para conversar. Entendeu? Eu não sou de ficar dando recado. Eu chego lá e vamos conversar. Vem aqui, irmão, vamos sentar aqui, vamos conversar. Precisa falar alguma coisa? Incomodou? Eu vou lá, eu vou lá e falo. É sempre assim. Entendeu? Mas era muito difícil para eu fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não queria que ninguém ficasse chateado comigo. Eu queria ser legal para todo mundo. Eu queria que as pessoas me vissem bem. Já pensou, eu vou lá e confronto a pessoa e depois ela para de falar comigo? Então isso me causava mal. Até eu perceber que era o problema de uma ferida, de uma afirmação, de uma aprovação. Eu queria ser aprovado por todo mundo, né? Aí a gente vê aquela história. Nem Jesus, né? Nem Jesus, por que você quer ser? Pois é, mas é uma ferida. Aí eu descobri que aquilo era um problema emocional que eu precisava de conserto, eu precisava de cura. E eu fui curado. Mas aí, quando chegou no dia de provar se eu fui curado realmente,
No dia do confronto, no dia que eu tive que confrontar alguém, no dia que eu tive que sentar com alguém, falar o que era certo e o que era errado. E olha, suei o dia inteiro, marquei a reunião à noite, suei o dia inteiro. Falei, meu Deus, eu vou ter que falar isso aqui. Falei, não, mas eu já fui curado. Deus, Jesus já me curou. Eu não preciso mais dessas coisas. Não, mas eu vou ter que fazer e tal. Eu sentei para conversar com a pessoa, eu tremi assim, ó. Por causa que eu estava com medo do que falar. Você sempre começa assim, não, olha, eu preciso falar algo para você, mas não é pessoal, não é por mal. Eu gosto de você, eu te amo e tal. Mas eu preciso falar uma coisa para você e tal. Olha, não fica chateado comigo, não é questão, sabe? Então eu preciso ser curado. Senão eu vou começar a desencadear coisas na minha vida, na minha família, no ministério que Deus colocou nas minhas mãos, que vão atrapalhar tudo. Vamos analisar como têm sido as nossas reações. Analise como têm sido as suas reações no dia a dia, com a sua família, com seus filhos, com os sonhos que você tem. Tem pessoas que nem sonhos não têm. Tem pessoas, olha, você sabe uma das coisas que eu tenho observado muito nessa geração de hoje? As pessoas, elas falam de forma negativa, muito normalmente. Muito normalmente. Como é que a pessoa, mas eu não sei se vai dar certo. Mas eu estou fazendo, mas e se não der? E se nunca acontecer? Mas e se isso o quê? Sabe, de um jeito assim, tão... Sabe o que eu penso disso? Isso é algo aqui do emocional. Precisa de uma cura isso. Porque Deus nos chamou, Deus nos criou. Veja bem, nossa formatação original é para a gente andar por fé. E por fé, eu não vou pensar no negativo primeiro. Eu posso ser cuidadoso, prudente. Mas eu não posso ser negativo. Deus me chamou para crer que vai dar certo, mas tomar cuidado com as coisas que podem dar errado. E não pensar que vai dar errado e, porventura, daqui a 10, 20, 30 anos dá certo. Não é assim. Entendeu? Então, eu analisando como são as minhas reações, eu começo a entender o meu coração. Em relação aos filhos, em relação à nossa esposa, ou a esposa em relação ao marido. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para a gente que é casado. Se tem uma pessoa que você tem que acreditar obrigatoriamente, é no teu cônjuge. Mesmo que tudo diga que não, você tem que crer. Por quê? Porque vocês são um. Você já parou para pensar? Metade crê que sim, metade crê que não, metade fala que dá certo, metade fala que dá errado. Vai dar ruim, cara. Um reino dividido não subsiste. E é por isso que muitas coisas nas famílias não funcionam. Porque um crê e o outro duvida. E olha só, isso afeta tudo na família. Tudo. Principalmente o financeiro. Principalmente. Desculpa falar, cara, mas é principalmente financeiro. Aí o marido crê que andando por fé vai acontecer. E a esposa não crê. Pronto, dá problema. Precisa ter uma concordância. Mas por que acontece isso? Porque muitas vezes há problemas na alma. Há problemas nas emoções. De repente, uma pessoa foi criada mais rígida e a outra pessoa foi criada mais solta. Um foi criado mais assim na régua e o outro foi criado mais na, como é que se diz? Na irresponsabilidade, na inconsequência. Eu fui criado na inconsequência. Irmão. Eu não sei o que é, não sabia o que era ter consequência dos meus atos. Então eu fazia qualquer coisa, a qualquer momento, de qualquer maneira. A Raquel, porém, ela foi criada na ponta do lápis. Olha que bomba relógio. Aí eu e ela casamos, pronto. Deu treta no mundo, tirou 2 graus da órbita da Terra, porque deu ruim. Mas a gente teve que encontrar um lugar em Deus para encaixar tudo isso. E aí Deus foi tratando, Deus foi mostrando a nossa alma para um para o outro, Deus foi mostrando que a gente precisava de cura, precisava de restauração, precisava de ajuste, né? E muito óleo, unção de Deus ali para encaixar as coisas, né? Para ficar mais suave, graças a Deus. Mas Deus tratou e continua tratando. Porque se não houver concordância aqui nas coisas, meu irmão, eu não tinha nem vindo para cá, para Ibaraque. Não tinha. Tem que haver. Então a pessoa que você tem que crer é no teu cônjuge. A pessoa que você tem que apoiar é o teu cônjuge. Se a Raquel fala assim para mim, Toshio, estou sentindo que a gente tem que abrir uma igreja lá na China. Vamos. Mas tem certeza? Tenho certeza. Então vamos. Então vamos, eu te apoio. Não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Olha, é difícil sair um não aqui dessa boca, hein? É muito difícil, né, mano? Eu não lembro.
Quer fazer? Vamos fazer. Estou aqui para te apoiar, estou aqui para fazer junto contigo. Vamos lá pagar o preço? Tem que pagar o preço? Mas vamos fazer. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas eu vim da cultura inconsequente. Ao contrário aqui, eu falo para ela, se ela topasse tudo que eu faço, nós estamos lascados. Aí eu falo, amor, vamos fazer assim? Aí ela fala assim, vamos orar mais um pouco? Vamos pensar, porque você tem que pensar isso, isso, isso. Aí eu penso. Aí tem coisa que eu falo, não, realmente. Mas tem coisa que ela fala, não, vamos. É assim mesmo. Vamos fazer um segundo culto no domingo? Mas aí a gente nem vai voltar para casa. Vamos ficar na igreja, então tá bom. Vamos. Sabe coisas assim? Agora, quando a emoção está ferida, quando a alma está machucada, meu Deus do céu, você arruma mais desculpa para não fazer do que para fazer. Não, mas só que aí como é que a gente vai no mercado? Não, porque tem que ir no mercado, tem que fazer compra. De domingo é dia de mercado. Eu vou no mercado, aí minha vida acaba porque eu não vou no mercado, Edson. Vida. Né? Porque eu não fui no mercado. Não, gente, você que vai no mercado, não estou falando de você. Eu estou falando da emoção. Pelo amor de Deus, vocês estão me entendendo, né, gente? É uma brincadeira, mas é sério isso. Entendeu? Aí a pessoa coloca 200 coisas na frente. Mas por quê? Não é por causa que tem para fazer. Sabe por quê? Venhamos e convenhamos, gente. Tem mercado 24 horas. Tem muita coisa que dá para você lidar com a situação. É que você não quer abrir mão daquilo. Que você não quer fazer. E olha, gente, se tem uma coisa que eu dou valor, é quem, apesar de ser ferido, é uma pessoa honesta, sincera. Tem gente que eu ligo, a pessoa, não, eu vou sim, não, eu vou sim, eu vou sim, e nunca vem. Pô, cara, você nunca vem, você fala que, não, mas eu vou, é porque eu estou ocupado, eu estou em Sogaxi. Todo dia está em Sogaxi. Todo dia. Olha, muito melhor falar assim, cara, para de ser chato, eu não quero ir. Gente, ia falar assim, cara, esse cara é homem, de verdade. Que foi honesto, falou que não queria ir, falou para eu parar de encher o saco, entendeu? Mas até para isso a pessoa é ferida, ela não tem coragem de fazer, porque o coração dela está magoado com alguma coisa, está chateado, está ferido, está amargurado. Tem problema aqui dentro. Meus irmãos, eu estou falando tudo isso para a gente entender que muitas vezes nós estamos trilhando o caminho de Saul. Saul, Deus deu um comando para ele, ó, você vai lá, você vai naquele rei, naquele reinado, você vai destruir tudo, não deixa sobrar nada. E ele foi. Ele chegou lá, ele viu que tinha muito gado. Poxa, olha, um monte de gado para a gente fazer uns sacrifícios para o Senhor. Aí ele viu lá que tinha as riquezas, ó, mais dinheiro para a casa do Senhor. E viu o rei, falou, ó, vou matar esse rei não. Acho que ele tem bastante influência no meio, de repente pode ser bom para a política. Aí ele foi lá e fez tudo isso. Aí ele está chegando lá, e aí Samuel, e Deus falou para Samuel, olha, ele não fez conforme eu falei. Aí daqui a pouco ele está chegando. Aí, e aí, Saul? Tudo bem? Tudo bem. Fiz tudo conforme você falou para mim fazer. Tudo certinho, estamos na paz. Aí ele falou, mas que esse barulho de boi chegando que eu estou ouvindo? Não, mas é porque assim, ó, boi para sacrificar para o Senhor e tal. Aí Samuel olha para a cara dele assim, fala, pera aí um pouquinho que eu vou trocar ideia com Deus. Aí Deus fala assim, ó, arranquei o reino da mão dele por causa disso. Aí você fala, mas, meu, qual é o mal que ele fez? Ele não fez na boa intenção? A boa intenção, o inferno está cheio. Mas ele desobedeceu a Deus por quê? Por causa daquilo que ele achava. O que faz uma pessoa, muitas vezes, desobedecer uma ordem direta de Deus? Vou dar um exemplo melhor. O que faz uma pessoa desobedecer uma ordem direta de um policial? Sabe o que é? O coração, muitas vezes, altivo. O orgulho, a soberba, aquela coisa de querer ser o tal. E isso mostra o quê? Uma emoção doente. E é exatamente o que aconteceu com Saul aqui. Isso fez com que ele mostrasse o coração dele, como ele estava doente. E o final dele foi o que a gente já conhece. Meus irmãos, como somos no nosso dia a dia, as nossas reações vai mostrar como nós estamos. Agora, Davi, se ele não sabia da importância de ter suas emoções curadas, pelo menos ele colocou em prática. E eu acho assim que o que guiou Davi em ter as atitudes corretas e o coração correto, não foi o entendimento de psicologia e disso daquilo, não foi, né? A gente sabe disso.
Mas o que guiou Davi em ter as atitudes corretas, em ter o seu coração correto, foi o temor a Deus. Porque ele sabia que Deus sondava o coração. Irmão, vou falar uma coisa para você muito importante. Deus conhece o teu coração. Então não esconda nada. Davi falou assim, ó, Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se há algum caminho mau em mim e me guia pelo caminho correto. Isso é uma coisa muito séria, que quase ninguém consegue entender a importância de entender de que Deus conhece o nosso coração. Ele sabia, então, se Deus sabe o teu coração, não fica colocando máscara achando que, não, desse jeito eu escondo de Deus. Não esconde. Davi sabia disso e por isso ele procurava ter a atitude correta no seu coração. Porque ele sabia que Deus olhava lá dentro. Deus criava a situação. Gente, eu fico pensando, né? Deuteronômio 8 é tremendo. Eu te fiz passar fome, te fiz passar necessidade para saber o que estava no teu coração. Olha que versículo tremendo. Mas sabe qual é que é? Nem para saber, Deus sabe o que está no coração. Era para nós sabermos, para o povo do Egito ver o que estava no coração dele. Porque Deus já sabia. Deus já sabia. Deus sabe o que está no nosso coração. Sabe o deserto que a gente passa? O deserto da vida? Sem dinheiro, treta com a família, briga com a esposa, filho ou filha que não obedece. É onde Deus fala assim, ó, eu estou te fazendo passar por isso para saber, para você saber o que está no teu coração, porque eu já sei. Se Deus sabe o que está no meu coração, então é um motivo muito, muito grande para eu agir da maneira correta. Para eu ter o meu coração correto. E Davi sabia disso. Davi tinha temor ao Senhor a ponto de não reagir da maneira que a carne gritava na vida dele. De não tacar pedra naquele cara, de não matar Saul. Quantas vezes que Davi teve a oportunidade na mão dele e ainda tinha lá os soldados dele falando assim, chegou o teu dia da vitória, Deus entregou Saul nas tuas mãos, né? Teve um momento que Saul foi atrás de Davi para matar ele, eles pararam num lugar e acamparam e dormiram. E aí o que aconteceu? Davi estava lá com o exército dele, viram eles dormindo, e aí um dos seus soldados falou assim, chegou o dia da tua vitória, Deus entregou ele nas tuas mãos. E aí Davi falou assim, eu não vou levantar minha mão contra o ungido de Deus. Pensa numa atitude dessa. Não, eu quero que você entenda que Saul estava perseguindo Davi para matá-lo. Ok? E aí Davi tinha tudo para poder acabar com aquilo e se tornar rei. Porque se Saul morre pela mão de Davi, Davi se torna rei. Ia se tornar rei por direito, mas não ia se tornar rei porque Deus queria. Só que por temor a Deus, porque temia o Senhor, ele não quis pegar o atalho. Ele quis fazer as coisas do jeito mais difícil, porém do jeito certo. Entende? Quantas vezes, talvez você tenha uma história assim, que você quis desistir, mas por temor a Deus você não desistiu. Quantas vezes você quis chutar o balde, mas por temor a Deus você não chutou. Quantas vezes você quis fazer algo errado, mas você sabia, você tinha todos os motivos, mas você não fez porque você sabia que Deus não queria que você fizesse daquele jeito. Você tinha temor a Deus. Foi isso que Davi fez. Então ele agiu da maneira correta. Teve uma situação que a Bíblia fala assim que Saul ele entrou numa caverna para se aliviar o ventre. Você entende o que eu quero dizer, né? A Bíblia fala, foi aliviar o ventre. Ok? E lá no fundo da caverna, quem que estava escondido? Davi e os seus guerreiros. E aí um dos guerreiros falou, Davi, Deus entregou Saul nas tuas mãos, pega ele. Aí Davi pegou, foi lá e cortou um pedaço do manto de Saul. E a Bíblia fala assim, que quando ele fez isso, o coração dele se quebrantou, ele ficou amargurado por ter feito tal coisa contra o ungido do Senhor. Aí falou assim que Saul saiu de lá da caverna, e daqui a pouco quando ele se afastou, Davi falou assim, clamou para Saul, falou, meu pai, chamando o cara que queria matar ele de meu pai. E Saul falou, essa não é a voz do meu filho Davi? Aí falou assim, olha, mostrou, né, que tinha cortado um pedaço da veste de Saul, mas que não tinha se levantado a mão contra que era ungido do Senhor e tal. E deu uma bronca ainda nos guardas de Saul. Vocês não estão cuidando do teu servo?
Você fala assim, caramba, esse cara era um ET. Porque olha as atitudes dele com a pessoa que queria matá-lo, meu irmão. Ele queria matá-lo. Estava perseguindo, tacou. Ó, a Bíblia, a gente leu aqui, tacou 2 vezes a lança nele. 2 vezes. Na primeira já tinha ido embora, cara. Tacou 2 vezes. Meu irmão, se alguém grita com você, se o teu chefe grita na faca, te dá um tapa, pega uma faca e tenta atacar em você. Você fica lá para ele tentar a segunda? Ninguém, meu irmão, ninguém fica. A gente vai embora. E ainda processa. Que é indenização. Ele ficou, tacou lá a lança nele 1 vez e 2. Isso quer dizer que ele ficou ainda. Ô, meu irmão, o cara era realmente um ET, ou realmente ele tinha decidido ser guiado por temor ao Senhor. Mas para isso, até para isso, ele precisava ter suas emoções curadas. Ele não podia andar por vista, ele tinha que andar por fé. Tinha que andar crendo em Deus. Tinha que andar focado no que Deus tinha falado para ele lá quando ele era jovenzinho. E quando Samuel ungiu a cabeça dele, ele sabia que ia ser rei. Ele já tinha unção de rei. Mas ele esperou 40 anos para reinar sobre todo Israel. Só uma pessoa com o coração curado vai esperar tanto tempo. Não é verdade? E o pior, quando ele foi casar, primeira vez, a esposa não foi para ele. E ele esperou a segunda. Meu irmão, não, pelo amor de Deus, gente, isso não é possível que vocês não estão entendendo. Ou o cara ele é muito louco, ou ele realmente está com o seu coração em Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender a importância disso. Porque olha só, sabe quando às vezes a gente pergunta para Deus, Deus, quanto eu vou esperar? Deus, eu estou esperando uma promessa. Deus, eu estou esperando isso. Você sabe o que vai definir a minha espera? É se o meu coração está curado, se as minhas emoções estão curadas. Porque quem está com a sua emoção curada, espera o quanto for preciso, e mesmo se não acontece, ele está feliz. É ou não é? Você conhece a história de Josué e Caleb? Qual que é a história de Caleb? Caleb chega lá para Josué e fala, Josué, então, estou aqui, já faz tanto tempo, 85 anos estou agora e estou mais forte do que antes, me dá a terra para eu entrar para conquistar. E Josué deu a terra. Aí você fala, peraí, 85 anos, 40 anos antes, ele tinha recebido uma promessa de que ia entrar numa terra. E o que ele fez ele esperar tanto e estar bem? Não foi a saúde, foi o coração. O coração sarado. Quando você tem um coração sarado, você não coloca condições. Porque você sabe quem é Deus. Você sabe em quem você tem crido. Uma outra pessoa que passou por situações, lembrei agora, Jacó. Jacó, ele tinha suas emoções detonadas por aquilo que representou o nascimento dele e a criação dele. E Deus fez um processo de cura na vida dele, para ele poder depois falar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Onde Deus mudou o nome dele para Israel. Mas você entende que até aquele dia, se você conhece a história, se você não conhece, depois você lê a Gênesis 32. Mas a história foi o seguinte, ó, teve até o dia que ele lutou com o anjo. Antes de lutar com o anjo, ele era realmente o Jacó. E ele fez coisas e sofreu consequência de coisas. Depois que ele lutou com o anjo, o que é o lutar com o anjo aqui, a Bíblia diz? É quando ele teve um encontro com Deus e teve as suas emoções curadas. Teve as suas emoções restauradas. Por quê? Porque naquele momento que o anjo fala assim para ele, a partir de hoje você não é mais Jacó, mas sim Israel, não estava mudando o nome, mas estava mudando uma identidade, estava mudando uma emoção, estava mudando o interior dele. E a partir dali, você vê realmente um homem de Deus se manifestando. É ou não é? A partir dali, você vê uma pessoa totalmente diferente. Por quê? Porque o anjo apareceu? Não, porque ele foi curado. E nós precisamos ter essas histórias na nossa cabeça, muito fresca, para a gente poder também experimentar uma cura e uma nova vida. Porque senão, gente, a gente vai continuar vivendo essa tragédia grega, que é muitas vezes a igreja. É você viver na casa de Deus, falar que Deus é o teu pai, e conhecer a palavra de Deus, mas viver na migalha. Isso não pode acontecer com a gente mais. Isso não pode acontecer conosco. E como que a gente vai mudar isso? Quando nossas emoções forem saradas. Como tem sido o seu coração? Como está a sua alma? Como tem sido o seu dia a dia? Pergunte-se a si mesmo.
Deus, ele quer mostrar o teu coração para você mesmo. Ele quer mostrar você para você, porque ele sabe quem você é, quem eu sou. Mas ele quer mostrar você para você. Ele quer mostrar quer mostrar com suas reações quem você é de verdade. Mas ele não está disposto em nos deixar do jeito que estamos. Muito pelo contrário. Ele está disposto a nos curar, para que assim como Davi, a gente possa cumprir com a vontade dele nessa terra. E voltando no começo, quando aqui dentro muda, aqui fora muda. Quando aqui dentro é restaurado, eu me torno um restaurador. Entendeu? Quando aqui dentro é curado, eu me torno também um agente de cura. Quando aqui dentro é mudado, eu também me torno um agente de transformação. E aí sim, eu posso fazer a diferença no ambiente que eu vivo. Vamos orar? Fica de pé um pouquinho. Você que está pela internet, se você ouviu essa passagem, essa pregação, se você entendeu, talvez Deus falou com você também. Talvez Deus ministrou o teu coração também. Talvez você que está me ouvindo, seja aqui no salão, pela internet, talvez você tenha o seu coração ferido. E por isso que você não consegue sair desse ciclo vicioso. Por isso que você não vê a sua vida crescer. Por isso que você não vê uma coisa diferente. Por isso que talvez, e estou falando com todos, até você da internet, preste atenção. Talvez por isso que a gente fica pulando de igreja em igreja. E aí eu vou para essa igreja e aqui eu sugo tudo que eu posso nessa igreja. Mas aí chega uma hora que, por não ter minhas emoções saradas, aí eu parto para outra, porque aí eu arrumo desavença com alguém, aí eu já não gosto mais das pregações do pastor, eu já não gosto mais dos irmãos que isso, que aquilo, e vou para outra. Aí eu chego na outra, aí tem aquele momento da lua de mel. Você conhece gente nova, e olha, visitante, quando você é crente, que você vai numa igreja de visitante, o tratamento é VIP. Então você se sente bem acolhido, você se sente abraçado, se sente amado, porque ninguém te conhece. Mas quando as pessoas começam a te conhecer, quando você começa a se dar a conhecer, aí começam os problemas. Aí daqui a pouco você vai para outra, e para outra, e para outra, e daqui a pouco você não vai para igreja nenhuma, porque você fala que as igrejas são ruins, mas na verdade a igreja não é ruim, é você que é ruim. Mas Deus pode mudar isso. Deus pode transformar isso. Deus pode pegar e tirar você desse ciclo vicioso e te levar para um lugar de cura, de restauração, de bênção. E você vai começar a ver resultados na sua vida espiritual. Você vai começar a ver as coisas rompendo. Você vai ver aquelas barreiras saindo do seu caminho. Mas por quê? Porque num determinado momento Deus te curou. Deus curou a sua alma. Deus restaurou as suas emoções. E hoje você já não vive mais pela fé. Você pode estar na pior igreja, mas você está bem porque você está em Deus. Você pode trabalhar no pior lugar, mas você é sal e luz lá dentro, porque você não é guiado pelas emoções. Você pode trabalhar num serviço que tem aquele cara mais chato, mas você pode ser bênção na vida dele, porque você não é guiado por aquilo que falam. Deixe Deus curar você. Deus, Ele quer curar isso. Deus, Ele quer restaurar a sua emoção. A gente não tem como fazer um momento aqui de cura da alma. Mas Deus pode fazer algo. Deus pode encontrar o teu coração desejoso de cura. Deus pode pegar e começar hoje na sua vida uma restauração na sua alma. Uma restauração no seu coração. Deus pode começar hoje uma restauração geral em você, em mim, para que Ele possa cumprir o chamado dEle, para que a gente possa também, assim como Davi, termos o nosso coração segundo o coração de Deus, e para que também a gente possa reinar sobre as circunstâncias, e para que também a gente possa ver as pessoas ao nosso redor sendo abençoadas. Quando a Bíblia diz que nós somos sal e luz, está querendo dizer que nós somos agentes de transformação e de mudança. E eu só posso ser sal e luz quando o meu coração ele está curado. Então, se Deus encontrar a nossa disposição nessa manhã, eu tenho certeza de que coisas vão começar a mudar lá fora. Então, eu queria convidar você a orar. Fale com Deus nessa hora em relação a isso tudo. Pode aumentar o som. Fale com Deus
Coloque sua vida diante de Deus, todos vocês. Isabela, ora e você também. Fica só cuidando do neném. Busque oração. Busque oração. Eu vou orar, Raquel vai orar, todo mundo vai orar. Porque todos nós precisamos. Nós estamos num campo de guerra. Em todo momento a gente é ferido. Em todo momento a gente é machucado. Em todo momento a gente tem que lidar com situações difíceis. Então não vamos ser hipócritas, não vamos colocar uma máscara. É hora de tirar a máscara. É hora de tirar a máscara espiritual que muitas vezes faz com que a gente viva uma aparência diante de Deus. E é tempo de cura, é tempo da gente se posicionar. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti. Estou aqui junto com os meus irmãos, mas eu me coloco diante do Senhor, Pai. Porque eu também quero ter o meu coração disponível para ser curado pelo Senhor. Pai, nós vivemos tantas coisas, tantas situações, e as nossas reações têm mostrado que as nossas emoções estão doentes, Pai. Mas eu te peço em nome de Jesus, cura a nossa alma, cura as nossas emoções, para que a gente possa, Senhor Deus, fazer a diferença aí fora. Deus, há uma nação precisando do Teu Evangelho, há uma nação precisando do Teu amor, mas muitas vezes nós somos os primeiros a julgar, a criticar, até mesmo odiar os japoneses, Pai. Nos perdoa, Deus perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca para reclamar, abrimos a nossa boca para xingar, abrimos a nossa boca, Senhor Deus, para maldizer, abrimos a nossa boca para desconfiar, para duvidar. Deus nos perdoa. Deus, nós não queremos mais ser assim, nós não queremos mais, Senhor Deus, ficar no nosso lugar de atuação sem fazer a diferença. Por isso eu te peço, Deus, vem sobre nós, cura, Deus, as nossas emoções, nos faz andar por fé, nos leva a ter uma visão de fé, uma fé que venha da Tua palavra, uma fé que venha do Teu trono, não somente, ó Deus, uma fé normal, mas uma fé sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, toca na nossa visão espiritual, toca, Senhor Deus, no nosso coração, e em nome de Jesus eu te peço, cura-nos, Senhor, cura o nosso coração, cura as nossas emoções, Deus, em nome de Jesus, restaura, Deus, restaura a nossa vida, restaura a nossa fé, papai, por favor, que esses princípios, que tudo aquilo que ouvimos, venha, Senhor Deus, sobre a nossa vida como um remédio do Senhor. E venha começar a trazer cura, Pai. Porque eu sei, Deus, que aquilo que acontece dentro vai acontecer, vai causar algo do lado de fora. E eu quero que o nosso coração seja curado pelo Senhor, para que também a gente possa manifestar a cura do Senhor nessa nação. Por isso, vem, Espírito Santo. Vem, Jesus. Restaura a nossa vida. Muda a nossa história. Em nome de Jesus. Faça a sua oração, irmão. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Não deixe essa oportunidade passar. Se você sentiu que essa palavra foi para você, se você sente a sua vida travada, se você sente que você está realmente com as suas emoções doentes, Deus, Ele pode te curar, Ele pode começar um processo de cura na sua vida. Se você é uma pessoa que tem muitas vezes pensamentos duvidosos, você não crê muito, você não consegue crer. Se você é uma pessoa que começa em várias coisas, você é inconstante, coloque isso diante do Senhor. Tudo começa quando a gente pede perdão, tudo começa quando a gente se arrepende. E a partir desse momento, Deus, Ele começa a tratar na nossa alma. Decida crer naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Decida crer que o lugar onde você está é o lugar que Deus escolheu para você estar. Decida crer que o lugar que você está trabalhando é o lugar onde você vai crescer, onde você vai romper. E se não for nesse lugar, decida crer que esse é um primeiro passo. Mas creia no poder de Deus. Creia na obra de Deus que Ele tem na sua vida. Creia naquilo que Deus já falou para você que Ele ia fazer. Se abstenha de reclamar. Se abstenha de duvidar. Pare de ficar agindo sem temor. Porque Deus, Ele está disposto a transformar a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, Pai. Deus, eu quero Te agradecer pela Tua palavra. Mas, Pai, que essa palavra não seja esquecida no nosso coração.
mas que ela seja realmente, Deus, um remédio para as nossas almas. Eu peço a tua bênção sobre cada um. Que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal, mas que o teu Espírito Santo continue ministrando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. E é por isso, irmãos, que eu quero te incentivar. Participe do Restart. Eu quero te incentivar. O Restart nada mais é do que um encontro com Deus. A gente usa até aquela passagem de Jacó, quando ele lutou com Deus. E Deus mudou a identidade dele. Por isso que eu te incentivo a você colocar um propósito com Deus, para você participar e não ser mais a mesma pessoa. Porque eu vou te falar, você sabe por que o nome de Restart? Você sabe o que significa o Restart, né? Restart é um recomeço, é um reinício. Na é verdade, quando o computador está dando problema, o que você faz? Você restarta ele. Quando o seu videogame está dando problema, o que você faz? Você restarta ele. E quando a nossa vida está dando problema, o que a gente faz? A gente restarta também. Entendeu? O restart é mais ou menos você voltar às configurações originais de Deus. Está entendendo? Não é um retiro de brincadeira. Não é um lugar de comunhão. É um lugar de transformação. E eu quero incentivar você que está me acompanhando pela internet. Nós vamos fazer esse restart no feriado de agosto. Muito mais importante do que o seu passeio é a sua transformação. Ah, mas eu trabalho tanto, eu quero passear. Se você passear, não vai mudar em nada a sua vida espiritual. Mas se você participar com a gente, vão ser 2 dias de ministração intensa, poderosa em Deus, que vai tratar da sua alma, que vai tratar do teu espírito, que vai mudar as suas configurações. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. E eu só pude receber o que eu recebi, porque eu considerei de extrema importância para mim. Eu vou falar para vocês, gente, olha, estou falando aqui diante de Deus. Eu entrei de um jeito naquele retiro. E eu saí que nem eu me reconhecia. De tanto que Deus fez. Eu falo que Deus me virou do avesso e desvirou, mas é uma realidade. Porque eu fui lá cheio de problemas. Eu era um crente problemático até o fio do cabelo. E eu entrei lá cheio de barreira, não conseguia obedecer liderança, não conseguia obedecer bons conselhos, era rebelde, era respondão, era minha vida de altos e baixos, ficava 2 dias bem, no outro dia pecava, e chutava o balde, e uma série de coisas. E fui pro restart. Quando eu saí de lá, cara, eu saí, Deus me quebrou lá dentro de um jeito. Sabe, foi um crescimento de 3 anos incrível. Porque naquela época era o TG. Mudou a minha história, curou as minhas emoções. Eu não conseguia ficar 1 mês sem beijar na boca, sem namorada. Fiquei 3 anos esperando com paciência do Senhor, em paz, até chegar a Raquel. Sério mesmo. Aí depois minha vida acabou, não tô brincando. É porque eu falei do em paz, né? Mas sabe, foi o que aconteceu. Por quê? Porque Deus, Ele curou as minhas emoções. Eu não sabia esperar, gente. A gente não sabe disso, eu sou muito impaciente. Eu não sabia. Se eu sou impaciente agora, 17 anos de crente, imagina quando não era. Meu Deus do céu. E Deus foi lá e tratou na minha alma. Eu estava sem falar com meu pai durante 3 anos. Magoado até o fio de cabelo com meu pai. De tanta coisa que eu vivi, né, que eu merecia até. Mas magoado com meu pai. Primeira coisa que eu fiz quando eu botei o pé na minha casa, peguei o telefone e falei, pai, preciso falar com você. Pai, eu te amo. Me perdoa por não ter sido filho que eu gostaria que eu fosse. Eu tô com saudade. Vem pro Japão. Pensa. Isso não é uma qualquer coisa. Não é. Saí de lá, fui fazer a obra de Deus, cara. Fui fazer a obra, me envolvi com os jovens, começamos a desenvolver o Ministério Jovem na época, fazendo um monte de coisa para cima e para baixo, comecei a ganhar vidas, convidar, evangelizava todo dia, sozinho, com a mochila nas costas. Todo dia, cara. Não era um dia sim, um dia não era uma quinta-feira. Todo dia eu pegava a mochila, não ia ninguém comigo, Edson. Eu virei o doido do evangelismo. Foi assim. Evangelismo, eu estava lá, batia nas portas, experimentava, lia a Bíblia. Deus curou, vamos lá ver. Não, batia na porta de alguém, tem alguém doente aí? Vamos fazer uma oração? O pessoal falava assim, não vai sozinho, Chico. Perigoso, pode ser que apareça, né, uma tentação. Eu não estava nem aí para tentação.
Quantas vezes eu já bati na porta, a mulher veio me atender só de toalha? Deve ter umas doidas, né? Entendeu? Isso não me movia nem um centímetro. Eu estava lá falando do Evangelho, falava de Jesus. Tudo isso por quê? Porque um dia Deus me mudou num retiro desses. Participem. Não deixe de participar, eu estou falando sério. Sabe qual é o processo de Deus que está fazendo em nós aqui? Deus está nos tratando para nos usar. Por isso que nós estamos passando por um monte de coisa. Por isso que de repente você está sentindo como se a sua vida você está perdendo o controle da sua vida. Não é? Para quê, né? Para quê? Porque Deus é mau, Ele quer te matar? Claro que não. Porque o processo de Deus é assim. Ele tira o controle da nossa vida. Ele tira o controle. Nossos filhos viviam tudo aqui embaixo da nossa aba. Daqui a pouco eles começam a crescer, quer mandar na própria vida, aí você perde o controle de tudo, fica tudo perdido. Por que Deus faz isso? Porque Deus é mau? Claro que não. Ele está tratando o nosso coração. Ele nos trata para nos usar. Então, eu convido você que está acompanhando pela internet, e vocês aqui, deixem reservados 2 dias. Ou vai ser sexta e sábado, ou vai ser domingo e segunda. Tá? Mas vai ser dentro do feriado. Ou vai ser no começo do feriado, que seria domingo e segunda-feira. E aí a gente vai cancelar um culto para poder fazer, pela importância. Ou vai ser numa sexta e no sábado, no final. Porque a gente também está pensando em deixar, tipo assim, né, um espaço para o pessoal usar. Não tem essas coisas para fazer. Então a gente vai fazer no começo do final. Mas deixem, coloquem como prioridade. Amém? Na verdade, isso daí era o aviso que eu ia dar, né? Porque eu não dei avisos hoje, ok? Mas fora isso, são os avisos normais, tá? Da semana, ok? Eu também não fiz a oferta. Você pode trazer aqui a caixinha para gente ofertar? Acho que não tem muito o que falar, né, irmãos? Então, você que quiser, você pode trazer o seu dízimo, você pode trazer a sua oferta. Nós vamos fazer isso agora, amém? Vai, Israel. Ok? Tá? Vem em mim. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, por esses dízimos, pelas ofertas. Obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Que tu possa abençoar a vida de cada um deles, trazendo provisão, abrindo as portas, a Deus, financeiras. Que o Espírito Santo, Deus, possa direcionar em como a gente usar esse dinheiro, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor possa multiplicar para que ele seja usado, para poder, Senhor Deus, ajudar o órfão, a viúva, o missionário no campo, para poder aliviar a dor do perdido, Senhor. E com muita sinceridade, Pai, por favor, que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abrir as portas financeiras sobre o teu povo, Pai. Que o Senhor possa abençoar, Deus. Que o Senhor possa preparar, ó Deus, um emprego ou um trabalho melhor, para que também eles possam ser mantenedores da tua obra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok, vamos orar para a gente encerrar? Coloca a mão no seu coração. Agradeça a Deus pelo culto de hoje. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por este culto, pela tua presença no nosso meio. Obrigado, Senhor Deus, porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem falado conosco, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo, mas também nos comprometemos a colocar em prática a tua palavra, Deus. Senhor, todos nós, eu creio que o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está moldando o nosso coração para algo maior que o Senhor quer fazer. Por favor, Pai, conta conosco. Por favor, molda a nossa vida realmente. Porque o Senhor pode fazer isso. O Senhor é o nosso dono. O Senhor nos comprou. Nós somos teus. Eu te peço, por favor, molda a nossa vida, segundo a tua vontade, para que possamos cumprir com o teu querer, Senhor. Também eu peço a tua bênção sobre aqueles que não puderam vir hoje, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo mal, Senhor. Que na semana que vem possamos estar juntos aqui como igreja,
adorando ao Senhor, abençoando, Deus, a vida de muitas pessoas, convidando muitas pessoas. Pai, também abençoa a célula. Nós vamos ter célula, Deus, na casa do Edson da Kemi, começando nessa próxima semana. Vai ter a célula na casa do Anselmo, Pai, e da Larissa. Que o Teu Espírito Santo possa estar guiando todas as coisas, abençoando. Deus, oramos por visitantes, oramos por aqueles que estamos convidando para que eles participem conosco, Senhor. Deus, também coloca diante de Ti este culto que nós vamos ter à noite e pedimos a Tua bênção, Pai, sobre todas as coisas. Ministra o coração de cada um, que todos que vierem, Senhor Deus, possam ser tocados pela Tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Concede-nos uma semana de vitória, um domingo ainda abençoado, Senhor Deus, né, onde possamos fazer as nossas coisas com alegria, que o Senhor possa direcionar tudo aquilo que vamos fazer, em nome de Jesus. Pedimos que o Teu amor, que a Tua graça e a comunhão com o Teu Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. E juntos nós dizemos, amém. Deus abençoe. Pessoal da internet, Deus abençoe sua vida. Se você que assistiu esse culto não nos conhece, vem nos conhecer. Nós temos igrejas aqui, uma igreja aqui em Mitskai de Baraque e também lá em Haiti, em Nagói e Tiril, tá bom? Os contatos estão na nossa página. Deus abençoe sua vida.